Olá, eu me chamo Balogun, faço parte do Quilombo Ocotô. Eu estou aqui para ler o capítulo 14, Muçulmanos Pretos, da autobiografia do Malcolm X. Mas antes eu gostaria de fazer alguns convites importantes. Entre os dias 17 e 19 do mês de maio, a gente vai estar em São Paulo, celebrando os 99 anos de Malcolm X. E logo na sequência, do dia 20 ao dia 24, nós teremos a Semana da História Preta. De segunda a sexta-feira, cada dia um curso, contando aquela história que você não aprendeu na escola. Por fim, gostaria de convidar você para fazer o CFK, o Processo de Consciência e Formação de Quilombo, feito pelo Quilombo Ocotô, para conhecer a nossa filosofia e pegar a visão do nós por nós. E se você está vendo esse vídeo em algum outro momento, no futuro, nunca ouviu falar do Quilombo Ocotô e chegou até aqui porque procurou o livro do Malcolm, procure a gente nas redes sociais. Se você se interessou pelo livro do Malcolm, vai se interessar pelos nossos papos e pelo nosso trabalho também. Agora vamos ao livro. Nesse capítulo, Malcolm traz alguns pontos muito interessantes. Ele mostra como o branco, de maneira desonesta, se utiliza da imprensa para fazer parecer que ele é inocente e que nós somos os verdadeiros racistas, que agem com violência e ódio. E ele utiliza os negros da casa, aqueles negros subservientes que defendem os interesses do branco mais do que o próprio branco. E nesse capítulo a gente vê também que a esquerda, que se diz nossa aliada, tem muito mais a ver com os brancos conservadores do que a gente pode imaginar. E aí, vamos para a leitura? Na primavera de 1959, alguns meses antes do caso do irmão Johnson Hinton despertar o gueto negro do Harlem para nossa existência, um jornalista negro, Louis Lomax, então vivendo em Nova York, perguntou-me uma manhã se a Nação do Islã estaria disposta a colaborar para um programa documentário de televisão, a ser apresentado no Mike Wallace Show, que sempre exibia assuntos controvertidos. Respondi a Lomax que um assunto assim, como não podia deixar de ser, devia ser tratado diretamente com o venerável Elijah Muhammad. Lomax pegou um avião e foi para Chicago, a fim de conversar com o Sr. Muhammad. Depois de interrogar Lomax, alertando-o para algumas coisas que não queria, o Sr. Muhammad acabou dando seu consentimento. Os cinegrafistas começaram a filmar cenas da Nação do Islã em nossas mesquitas em Nova York, Chicago e Washington. Foram gravadas entrevistas com o Sr. Muhammad e alguns ministros, inclusive eu, nas quais revelávamos às audiências pretas as verdades sobre a lavagem cerebral do homem preto e as culpas do demônio homem branco. Mais ou menos nessa ocasião, C. Eric Lincoln, um estudioso negro então trabalhando para obter seu doutorado na Universidade de Boston, escolheu a Nação do Islã como tema para sua tese. O interesse de Lincoln fora despertado no ano anterior, quando, ao dar uma aula no Clark College em Atlanta, Geórgia, recebera de um dos seus alunos de religião um estudo cuja introdução posso agora citar do livro dele. O estudo apresentava as convicções de numerosos jovens estudantes pretos de Atlanta, que visitavam frequentemente o nosso templo local, o Quincy. O estudante escrevera: a religião cristã é incompatível com as aspirações do negro, de dignidade e igualdade na América. Tem prejudicado e estorvado onde poderia estar ajudando. Tem se mostrado evasiva quando estava moralmente obrigada a ser franca e objetiva. Tem separado os crentes com base na cor, embora declare sempre que sua missão é de formar uma fraternidade universal sob Jesus Cristo. O amor cristão é o amor do homem branco por si mesmo e por sua raça. Para o homem que não é branco, o Islã é a esperança de justiça e igualdade no mundo que devemos construir amanhã. Depois que alguma pesquisa preliminar mostrou ao professor Lincoln que o assunto era promissor, ele conseguiu obter diversas bolsas para poder se dedicar inteiramente ao assunto. Também recebeu a proposta de um editor para desenvolver a tese num livro. Em nossa nação, relativamente pequena, esses dois acontecimentos, um programa de televisão e um livro a nosso respeito, eram naturalmente sensacionais. Todos os muçulmanos previam, na maior felicidade, que agora, através de poderosos meios de comunicação do homem branco, nossos irmãos e irmãs pretos dos Estados Unidos, vítimas de lavagem cerebral, iriam ver, ouvir e ler os ensinamentos do Senhor Muhammad, que cortavam para um lado e para o outro como uma espada de dois gumes. E os demônios também tomariam conhecimento. Já fizéramos os nossos próprios esforços, um tanto limitados, de aproveitar o poder da palavra impressa.
Como medida inicial, algum tempo antes eu procurara o editor James Hicks, do Amsterdã News, publicado no Harlem. O editor Hicks declarou que achava que todas as vozes na comunidade deviam ser ouvidas. Não demorou muito para o Amsterdã News publicasse todas as semanas uma coluna que eu escrevia. Depois, o Sr. Muhammad concordou em escrever uma coluna para aproveitar esse valioso espaço no Amsterdã News, e minha coluna passou a sair em outro jornal preto, o Herald Dispatch, de Los Angeles. Mas eu continuava querendo encontrar um jeito de iniciar o nosso próprio jornal, que seria inteiramente ocupado por notícias da Nação do Islã. Em 1957, o Sr. Muhammad mandou-me organizar um templo em Los Angeles. Depois que já tinha cuidado de tudo, resolvi fazer uma visita ao Herald Dispatch, já que estava mesmo ali. Mostraram-me como era feito um jornal, em todas as etapas, da primeira à última. Sempre fui abençoado com uma qualidade excepcional. Basta me observar uma vez uma coisa sendo feita, para que de um modo geral seja capaz de pegar o jeito e fazê-la depois pessoalmente. O aprendizado rápido era provavelmente a principal regra de sobrevivência quando eu vivia pelas ruas como um marginal. De volta a Nova York, comprei uma máquina fotográfica de segunda mão. Não sei quantos rolos de filme gastei até conseguir tirar algumas fotos aproveitáveis. Em todas as oportunidades, escrevia pequenas notícias de acontecimentos interessantes da Nação do Islã. Um dia por mês, eu me trancava numa sala e montava o material, notícias e fotografias, imprimindo numa tipografia que arrumara. Dei ao jornal o nome de Muhammad Speaks, Muhammad Fala, e os irmãos muçulmanos começaram a vendê-lo nas calçadas do gueto. Eu não podia sonhar que mais tarde, quando o ciúme se instalou em nossa hierarquia, nada a meu respeito seria publicado no jornal que fundei. Uma publicidade nacional estava à disposição da Nação do Islã quando o Sr. Muhammad enviou-me numa viagem de 3 semanas à África. Apesar de pequenos, como éramos na ocasião, algumas personalidades africanas e asiáticas haviam comunicado particularmente ao Sr. Muhammad que apreciavam devidamente os esforços desenvolvidos para despertar e elevar os homens pretos da América. Muitas mensagens desse tipo haviam sido enviadas por meu intermédio. Como emissário do Sr. Muhammad, fui ao Egito, Arábia, Sudão, Nigéria e Gana. Hoje, muitos líderes negros se queixam de que o destaque internacional conquistado pelos muçulmanos foi obtido graças aos jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão e outros meios de comunicação do homem branco. Não tenho como contestar tal argumento. Eles estão absolutamente corretos. E posso declarar que nenhum de nós na Nação do Islã imaginava sequer, remotamente, o que estava prestes a acontecer. O programa de televisão foi exibido ao final de 1959. O título era O Ódio que o Ódio Gerou. Foi editado numa sucessão de imagens chocantes. O Sr. Muhammad, eu e outros falando, homens pretos vigorosos de expressões determinadas, o nosso fruto do Islã. Irmãs muçulmanas de todas as idades, de túnicas brancas. Muçulmanos em nossos restaurantes e outras empresas muçulmanas. Muçulmanos e outras pessoas pretas entrando e saindo de nossas mesquitas. Cada frase era editada para aumentar ainda mais o impacto. Como os produtores tensionavam, acho que as pessoas ficaram inteiramente aturdidas quando o programa terminou. De certa forma, a reação pública foi semelhante à que ocorreu na década de 1930, quando Orson Welles apavorou a América com um programa de rádio descrevendo como se realmente estivesse acontecendo uma invasão de marcianos. É verdade que em 1959 ninguém pulou da janela, mas em Nova York houve uma avalanche imediata de reação pública. Na minha opinião pessoal, o título do programa, O Ódio que o Ódio Gerou, foi basicamente responsável pela reação. Centenas de milhares de nova-iorquinos, pretos e brancos, puseram-se a falar. Vocês ouviram? Vocês viram? Estão pregando ódio contra o homem branco. Era um dos mais característicos padrões de comportamento do homem branco no que se relaciona com os homens pretos. O homem branco adora tanto a si mesmo
que fica espantado ao descobrir que suas vítimas não partilham as mesmas opiniões presunçosas e vaidosas. Na América, por muitos séculos, tudo correra bem para o homem branco, enquanto ele sacrificava, brutalizava e explorava o homem preto, que se limitava a sorrir, a suplicar, sim, mestre, e bancar o pai Tomás. Mas agora, as coisas eram diferentes. Primeiro, veio a reação dos jornais brancos, editorialistas e colunistas clamando: alarmante, mensageiros do ódio, ameaças boas relações entre as raças, segregacionistas pretos, defensores da supremacia negra. E a tinta dos jornais ainda não havia secado quando as grandes revistas nacionais semanais começaram. Pregadores do ódio, semeadores de violências, racistas pretos, fascistas pretos, anticristãos, possivelmente inspirados por comunistas. Tudo isso saiu dos prelos do maior demônio da história da humanidade. E depois, o homem branco provocado deu o passo seguinte. Desde a escravidão, o homem branco americano sempre manteve à mão alguns negros selecionados, que viviam muito melhor que as massas pretas sofredoras, trabalhando até a morte nos campos escaldantes. O homem branco usava esses negros de casa e quintal como servos especiais. Dava mais migalhas de sua mesa farta para esses negros. Deixava-os até mesmo comerem na cozinha. Sabia que podia sempre contar com esses negros para manterem o bom mestre feliz em sua imagem de ser generoso e justo. O bom mestre sempre ouvia apenas o que queria ouvir desses pretos de casa e quintal. Ah, o mestre é um homem tão bom. Ou então, mestre, aqueles negros fedorentos que trabalham nos campos são felizes do jeito que são. Não são inteligentes o bastante para que tente fazer alguma coisa para melhorar a vida deles, mestre. Os negros de casa e quintal dos tempos da escravidão haviam se tornado mais sofisticados. Fora isso, em nada tinham mudado. E agora, quando o homem branco pegou o telefone e ligou para os seus negros de casa e quintal, ora, nem mesmo precisou das instruções a essas marionetes pretas tão bem treinadas. Eles tinham visto o programa de televisão, tinham lido os jornais, já estavam escrevendo os seus ataques, sabiam o que deviam fazer. Não vou citar nomes, mas se fizerem uma lista dos maiores líderes negros, supostos líderes, em 1960, então estarão sabendo quais foram os que começaram a nos atacar. Os negros dos campos que estavam bancando os loucos, falando daquele jeito sobre o bom mestre. Não se deve pensar em hipótese alguma que esses muçulmanos representam as massas negras. Essa foi a primeira preocupação. Tranquilizar o bom mestre de que não tinha razão para se preocupar com os negros dos campos que viviam nos guetos. O irresponsável culto ao ódio. Uma infeliz imagem dos negros, justamente no momento em que a situação racial começa a melhorar. Eles se empenhavam arduamente em serem citados. Um deplorável racismo ao contrário. Uma pretensão ridícula de defender a doutrina islâmica. Anticristianismo herético. O telefone do restaurante do nosso então pequeno Templo 7 quase saltava da parede. Eu ficava com o fone grudado no ouvido, pelo menos 5 horas por dia. Escutava e anotava tudo. Enquanto o pessoal dos jornais, rádio e televisão ligava, todos querendo saber qual era a reação muçulmana aos ataques citados desses supostos líderes pretos. Ou então eu estava ocupado numa ligação interurbana, falando com o senhor Muhammad em Chicago, lendo as anotações que fizera e pedindo instruções. Não podia compreender como o senhor Muhammad era capaz de manter a calma e paciência ao ouvir as coisas que eu lhe dizia. Eu mesmo mal conseguia me controlar. O telefone da minha casa, que não constava no catálogo, foi descoberto por todo mundo. Minha esposa Beth desligava o telefone depois de anotar um recado. No instante seguinte, o telefone já estava tocando novamente. Parecia que os telefones estavam sempre tocando onde quer que eu ia. Os telefonemas naturalmente eram dirigidos para mim, já que Nova York é o grande centro dos meios de comunicação e eu era o ministro ali do senhor Muhammad. As chamadas vinham de longe, de São Francisco, ao Maine,
até mesmo de Londres, Estocolmo, Paris. Eu vi um irmão muçulmano em nosso restaurante ou Beth em casa fazendo um esforço visível para manterem a calma. Passavam meu fone, eu próprio mal podia acreditar. Havia um fato curioso. Naquele período de atividade febril, que rapidamente me chamou a atenção. Os europeus não estavam muito interessados no aspecto do ódio. Somente o homem branco americano se mostrava atormentado e obcecado por ser odiado. Para mim, isso era sinal de que se sentia terrivelmente culpado por odiar os negros. Senhor Malcolm X, por que prega a supremacia negra e o ódio? Era como se me acionassem uma capa vermelha. Alguma estranha reação química devia acontecer dentro de mim sempre que ouvia essa pergunta. Quando nós muçulmanos falávamos sobre o demônio homem branco, estávamos nos referindo a alguém relativamente abstrato, alguém com quem os muçulmanos raramente tinham contato. Mas ali, agora, estava aquele demônio, em carne e osso, ao telefone, com sua disfarçatez e descaramento, com seus truques calculistas, frios, suas atitudes indignadas e virtuosas. As vozes que me interrogavam eram como demônios vivos a respirarem. E eu me empenhava em responder com o fogo da verdade a cada pergunta. O homem branco é tão culpado da supremacia branca que não pode ocultar o seu sentimento de culpa tentando acusar o venerável Elijah Muhammad de pregar a supremacia preta e o ódio. Tudo que o Senhor Muhammad está fazendo é tentar elevar a mentalidade do homem preto e suas condições sociais e econômicas nesse país. O homem branco culpado, de duas caras, não consegue determinar o que ele quer. Nossos antepassados escravos teriam sido executados se defendessem suposta integração com o homem branco. Agora, quando o Senhor Muhammad prega a separação, o homem branco nos chama de pregadores de ódio e fascistas. O homem branco não quer os pretos. Não quer os pretos que são parasitas dele. Não quer esse homem preto cuja presença e condição nesse país denunciam ao mundo quem o homem branco realmente é. Por que então atacam o Senhor Muhammad? Eu tinha fogo na voz, podia senti-lo. O homem branco perguntar ao homem preto se ele o odeia é a mesma coisa que o estuprador perguntar ao estuprado ou o lobo perguntar ao cordeiro: você me odeia? O homem branco não tem moral para acusar ninguém de ódio. Quando todos os meus ancestrais foram mordidos por cobra e eu fui mordido por cobra, por que me acusam de pregar o ódio quando eu ensino meus filhos a evitarem as cobras? E os demônios perguntavam: Senhor Malcolm X, por que o fruto do Islã aprende judô e karatê? Uma imagem de homens pretos aprendendo qualquer coisa que insinuasse autodefesa parecia aterrorizar o homem branco. Eu respondia a essa pergunta com outra pergunta. Por que o judô e o karatê parecem subitamente ser coisas tão terríveis só porque estão sendo aprendidos pelos homens pretos? Por que toda a América, os escoteiros, os membros da ACM, até mesmo as bandeirantes, todos aprendem judô? Não tem problema. É tudo muito certo, até que o homem preto começa a aprender. Mesmo nas escolas primárias, até as meninas, todas são ensinadas a se defenderem. Quantas pessoas integram a sua organização, Sr. Malcolm X? O reverendo bispo T. Chickelwin diz que contam apenas com um punhado de membros. Quem quer que lhes diga quantos são os muçulmanos não sabem nada. E os que sabem jamais dirão. Os bispos Chickenwings, uma expressão desdenhosa indicando uma pessoa subalterna, eram frequentemente citados em relação ao nosso anticristianismo. Eu não hesitava em responder. O cristianismo é a religião do homem branco. A Bíblia Sagrada, nas mãos e nas interpretações do homem branco, tem sido a maior arma ideológica individual para escravizar milhões de seres humanos não brancos. Em cada país que o homem branco conquistou com seus canhões, sempre abriu o caminho e resguardou sua consciência com a Bíblia, interpretando-a para chegar à conclusão de que tinha o dever de converter de qualquer maneira os pagãos, os incréus. E depois ele manda os seus canhões, os missionários aparecendo em seguida, para terminarem de destruir o que os canhões não liquidaram. Os repórteres brancos, em tons furiosos,
Chamavam-nos de demagogos. Depois que me disseram a mesma coisa 2 ou 3 vezes, tratei de me preparar para responder à altura. Vamos voltar aos gregos e talvez possam assim aprender a primeira coisa que precisam saber a respeito da palavra demagogo. Na verdade, a palavra demagogo significa mestre do povo. Podemos analisar alguns demagogos. O maior de todos os gregos, Sócrates, foi morto como um demagogo. Jesus Cristo morreu na cruz porque os fariseus daquele tempo defendiam a letra da lei e não o espírito. Os fariseus modernos estão tentando provocar a destruição do Senhor Muhammad, chamando-o de demagogo, maluco, fanático. E o que me dizem de Gandhi, o homem que Churchill chamou de um mísero faquir pelado, recusando qualquer alimento numa prisão britânica? Mas depois 1/4 bilhão de pessoas, todo um subcontinente se agrupou por trás de Gandhi e torceram o rabo do leão britânico. E o que me dizem de Galileu, erguendo-se diante dos seus inquisidores e declarando categoricamente: a terra se move? E o que me dizem de Martinho Lutero, pregando numa porta a sua tese contra toda a poderosa Igreja Católica, que o chamava de herege? Nós, os seguidores do venerável Elijah Muhammad, somos hoje, nos guetos, como foram outrora os seguidores da seita do cristianismo, térmitas em catacumbas e grutas. E eles estavam escavando o túmulo do poderoso Império Romano. Posso recordar nitidamente as conversas ao telefone com aqueles repórteres como se tivessem ocorrido ontem. Os repórteres ficavam furiosos. Eu ficava furioso. Quando eu começava a falar em fatos históricos, eles tentavam me trazer de volta ao presente. Eles logo esqueciam a entrevista, esqueciam o seu trabalho, tentando defender seus egos pessoais de demônios brancos. Ressuscitam Lincoln e o seu ato libertando os escravos. Eu falava coisas que Lincoln dissera em seus discursos contra os pretos. Eles lembravam a decisão de 1954 do Supremo Tribunal dos Estados Unidos sobre a integração escolar, e eu respondia. Essa foi uma das maiores façanhas mágicas já realizadas na América. Está querendo me dizer que 9 ministros do Supremo Tribunal, 9 mestres consumados da terminologia jurídica, não poderiam formular sua decisão de maneira que se pusesse como lei? Nada disso. Eles fizeram a coisa de tal maneira a poderem dizer aos negros que não há mais segregação. Urra! Ao mesmo tempo em que diziam aos brancos: aqui estão as brechas na lei para não precisarem cumprir a nossa decisão. Os repórteres se empenhavam ao máximo em descobrir algum homem branco bom, a quem eu não pudesse refutar como tal. Jamais esquecerei quando um deles praticamente perdeu a voz. Perguntou-me se eu achava que algum homem branco jamais fizera qualquer coisa boa em favor do homem preto da América. Ao que eu respondi: claro que houve. Eu posso me lembrar de 2, Hitler e Stalin. O homem preto na América jamais conseguiu arrumar um emprego decente numa fábrica até que Hitler pressionou demais o homem branco. E depois Stalin manteve essa pressão. Mas não tinham qualquer importância os argumentos que eu apresentava nas entrevistas. Quase nunca publicavam exatamente o que eu dizia. Foi um aprendizado na prática, debaixo de fogo. Como a imprensa, quando quer, pode distorcer tudo que a gente diz. Se eu dissesse Mary tinha um cordeirinho, a imprensa provavelmente publicaria Malcolm X calunia Mary. Mesmo então, a minha amargura maior não era contra a imprensa branca, mas sim contra aqueles líderes negros que continuavam a nos atacar. O Sr. Muhammad dizia que devíamos nos empenhar ao máximo para não contra-atacarmos os líderes pretos, porque um dos recursos do homem branco era manter a raça preta dividida, lutando entre si. O Sr. Muhammad dizia que isso tradicionalmente impedia os negros de alcançarem a união, que era a maior necessidade da raça preta na América. Mas em vez de se conterem, as marionetes pretas continuaram a atacar violentamente o Sr. Muhammad e a nação do Islã. Até que começou a parecer que estávamos com medo de falar contra esses negros importantes. Foi quando a paciência do Sr. Muhammad se esgotou, e com o consentimento dele, comecei a retribuir o fogo. O pai Tomás de hoje não usa um lenço na cabeça. Esse moderno pai Tomás do século XX muitas vezes usa uma cartola. É geralmente bem vestido e educado. Frequentemente é a própria imagem da cultura e refinamento.
O pai Tomás do século XX às vezes fala com sotaque de Yale ou Harvard. Às vezes é conhecido como professor, doutor, juiz e reverendo, até mesmo como reverendo doutor. Esse pai Tomás do século XX é um negro profissional, e sua profissão é a de ser um negro para o homem branco. Nunca antes na América, esses negros supostos líderes foram publicamente atacados dessa maneira. Eles reagiram à verdade sobre a si mesmos ainda mais furiosamente que o demoníaco homem branco. Começaram as suas denúncias institucionais contra nós. Em vez de líderes falando por si mesmos, agora eram as suas organizações poderosas que atacavam o Senhor Muhammad. Corpos pretos com cabeças brancas. Eu chamava essas organizações pelo que realmente eram. Todas essas organizações pelo progresso negro tinham a mesma composição. Os líderes pretos estavam em primeiro plano, aos olhos do público, para serem vistos pelos negros, a favor dos quais supostamente estavam lutando contra o homem branco. Mas nos bastidores, quem mandava era sempre um branco, presidindo a organização com um título qualquer, puxando todos os cordões. Era uma matéria muito quente, tanto para a imprensa branca como para a preta. Life, Look, Newsweek e Time publicaram reportagens a nosso respeito. Alguns jornais de cadeia começaram a publicar não apenas uma reportagem, mas séries de 3, 4 ou 5 de denúncias da Nação do Islã. Reader's Digest, com sua publicação mundial de 24 milhões de exemplares em 13 línguas, publicou um artigo intitulado O Senhor Muhammad Fala, pelo ator a quem estou relatando esse livro. Isso fez com que outras grandes revistas mensais nos dessem reportagens de capa. Não se passou muito tempo para que o pessoal de rádio e televisão começasse a me convidar a defender a nossa nação do Islã em debates e mesas redondas. Eu iria enfrentar estudiosos cuidadosamente escolhidos, tanto brancos como alguns dos negros de casa e quintal, com títulos de PhD que vinham nos atacando. A cada dia, eu me tornava mais furioso com as deturpações e distorções dos ensinamentos do Senhor Muhammad. Creio que não me passou pela cabeça que nunca antes estivera dentro de uma emissora de rádio e televisão. Muito menos enfrentar um microfone para audiências de milhões de pessoas. Os debates na prisão haviam sido as minhas únicas experiências de falar para pessoas que não eram muçulmanos. Dos meus velhos tempos de marginal, eu sabia que havia truques para tudo. Nos debates na prisão, aprendera muitos truques para perturbar os oponentes, para apanhá-los onde menos esperavam. Eu sabia que não podia deixar de haver truques que não conhecia em debates no ar. Sabia também que se estudasse atentamente o que os outros faziam, poderia aprender rapidamente coisas que me ajudariam a defender o Senhor Muhammad e os seus ensinamentos. Entrava nos estúdios. Os demônios e as marionetes pretas, PhD, comportavam-se de maneira amistosa e integrada, rindo e se tratando pelos primeiros nomes. Era uma impostura tão grande que me deixava com o estômago embrulhado. Procuravam até mesmo me tratar cordialmente, embora todos soubessem que estavam ali para me arrasar. Ofereciam-me café e eu respondia, não, obrigado. Faziam questão de indicar onde eu deveria sentar. Às vezes, o microfone ficava sobre uma mesa diante da gente. Em outras ocasiões, penduravam um microfone menor, cilíndrico, em nossos pescoços. Desde o início, gostei mais desses microfones, porque não precisava ficar constantemente calculando a distância de microfone em cima da mesa. Os apresentadores do programa começavam com uma introdução minha, não religiosa. Era algo mais ou menos assim. E temos hoje conosco o inflamado e veemente chefe Malcolm X dos muçulmanos de Nova York. Eu procurava compensar fazendo a minha primeira introdução, assim que me deixavam falar. Praticava em casa, ou guiando o carro, até ser capaz de interromper um apresentador para fazer minha própria introdução. Represento o Senhor Elijah Muhammad, o chefe espiritual do grupo de muçulmanos que mais cresce no hemisfério ocidental. Nós que o seguimos, sabemos que ele foi divinamente instruído e enviado pelo próprio Deus.
Acreditamos que a terrível situação dos 20 milhões de pretos da América é a realização de uma profecia divina. Também acreditamos que a presença hoje na América do venerável Elijah Muhammad, seus ensinamentos entre os chamados negros, seu alerta à América contra o tratamento desses chamados negros, também representam a realização de profecia divina. Tenho o privilégio de ser o ministro do Templo número 7, aqui na cidade de Nova York, que é parte da nação do Islã, sob a liderança divina do venerável Elijah Muhammad. Eu olhava ao redor para aqueles demônios e seus papagaios pretos treinados, todos me fitando, enquanto recuperava o fôlego. Havia fixado o tom da minha atitude. Eles se sucediam uns aos outros, atacando o Senhor Muhammad, a mim e a nação do Islã. Aqueles negros doidos pela integração. Podem imaginar como eles se comportavam. Por que os muçulmanos não podiam ver que a integração era a solução para os problemas dos negros na América? Eu me empenhava em demolir todos os argumentos deles. Nenhum homem preto são quer realmente a integração. Nenhum homem branco são quer realmente a integração. Nenhum homem preto são acredita realmente que o homem branco jamais considerará o homem preto qualquer coisa além de uma integração simbólica. Nada disso. O venerável Elijah Muhammad ensina que a única solução para o homem preto na América é a completa separação do homem branco. Qualquer pessoa que já me ouviu em programas de rádio ou televisão sabe que minha técnica é falar sem parar, até falar tudo o que tenho para dizer. Naquela ocasião, eu já estava desenvolvendo essa técnica. O venerável Elijah Muhammad ensina que a sociedade ocidental está se deteriorando e foi dominada pela imoralidade. Por isso, Deus vai julgá-la e destruí-la. E a única maneira dos pretos enredados na sociedade se salvarem é não se integrarem numa sociedade corrompida, mas sim se separarem para uma terra nossa, em que possamos nos reformar, elevar nossos padrões morais e tentar sermos piedosos. Os diplomatas mais doutos do mundo ocidental não conseguiram resolver esse grave problema racial. Os mais doutos especialistas jurídicos também fracassaram. Os sociólogos fracassaram. Os líderes civis fracassaram. Os líderes fraternais fracassaram. Já que toda essa gente fracassou na hora de resolver o problema racial, chegou o momento de nós sentarmos e pensarmos. Tenho certeza de que só poderemos chegar à conclusão de que apenas o próprio Deus será capaz de resolver o grave dilema racial. Cada vez que eu falava em separação, alguns clamavam que os muçulmanos estavam defendendo as mesmas coisas pelas quais se batiam os racistas e demagogos brancos. Eu tratava de explicar a diferença. Nada disso. Rejeitamos a segregação ainda mais veementemente do que vocês dizem que o fazem. Queremos a separação, que não é a mesma coisa. O venerável Elijah Muhammad ensina que a segregação ocorre quando sua vida e liberdade estão controladas e reguladas por outras pessoas. Segregar significa controlar. Segregação é o que superiores impõem a inferiores. Mas separação é o que se faz voluntariamente, por partes iguais, e para o bem de ambos. O venerável Elijah Muhammad ensina que enquanto nosso povo aqui na América for dependente do homem branco, estaremos sempre suplicando por seus empregos, comida, roupa e casa. E o homem branco estará sempre controlando nossas vidas, regulando nossas vidas, terá sempre o poder de nos segregar. O negro na América tem sido tratado como uma criança. Uma criança fica dentro da mãe até o momento de nascimento. Quando chega o momento do nascimento, a criança deve ser separada ou destruirá a mãe e a si própria. A mãe não pode continuar a carregar o filho depois que chega o momento do nascimento. A criança exige e necessita o seu próprio mundo. Qualquer um que tenha me ouvido naquele tempo não pode deixar de concordar que eu acreditava em Elijah Muhammad e representava-o 100%. Jamais tentei adquirir algum crédito pessoal. Jamais participei de qualquer um desses debates sem que alguém aproveitasse a primeira oportunidade para me acusar de incitar os negros à violência. Eu nem precisava fazer qualquer estudo especial para responder a essa acusação. O maior milagre que o cristianismo realizou na América é o de fazer com que o homem preto, nas mãos brancas cristãs, não se tornasse violento.
É um milagre que 22 milhões de pretos não tenham se levantado em armas contra os seus opressores. No que estariam plenamente justificados por todos os critérios morais e até mesmo pelas tradições democráticas. É um milagre que uma nação de pretos tenha continuado a acreditar tão firmemente na filosofia de ofereça a outra face e um paraíso para você depois da morte. É um milagre que o povo preto americano tenha permanecido um povo pacífico enquanto sofria por tantos séculos de inferno aqui no paraíso do homem branco. O milagre é o fato de que os supostos líderes negros, verdadeiras marionetes do homem branco, seus pregadores e os negros instruídos, carregados de diplomas, todos os outros negros que têm permissão para explorar seus pobres irmãos pretos, tenham sido capazes de conter as massas pretas, mantê-las quietas até agora. Uma coisa eu posso garantir. Cada vez que eu entrava naqueles estúdios envolvido com aqueles pretos marionetes, loucos por integração, que tinham sofrido uma lavagem cerebral total, além daqueles demônios astuciosos, sempre tentando me arrasar de qualquer maneira, eu procurava representar Elijah Muhammad e a nação do Islã com o máximo de empenho e sinceridade, enquanto brilhava a luzinha vermelha de no ar. O livro do Dr. C. Eric Lincoln foi publicado em meio a uma controvérsia cada vez mais profunda em relação aos muçulmanos, mais ou menos na ocasião em que começávamos a realizar as nossas primeiras grandes concentrações de massas. Assim, com o título de programa de televisão, O ódio que o ódio gera, projetou uma imagem nossa de pregação de ódio. O livro do Dr. Lincoln, intitulado The Black Muslims in America, tradução Os Muçulmanos Pretos na América, também teve um grande impacto. A imprensa tratou de aproveitar o nome, a expressão muçulmanos pretos, e estava em todos os comentários sobre o livro, quase que invariavelmente citando apenas as críticas que nos eram feitas e, de um modo geral, elogiando o trabalho do Dr. Lincoln. A opinião pública fixou a expressão muçulmanos pretos. Do Senhor Muhammad para baixo, todos ficamos desolados com tal referência à nação do Islã. Tentei destruir a expressão muçulmanos pretos, pelo menos durante 2 anos. A todo repórter de jornal e revista que me procurava, em todo microfone que aparecia na minha frente, eu sempre dizia: somos pretos aqui na América. Nossa religião é o Islã. Somos apropriadamente chamados muçulmanos. Mas nunca foi possível eliminar a expressão muçulmanos pretos. Nossas concentrações de massa foram um sucesso espantoso desde o início. Enquanto outrora o pequeno Templo 1 de Detroit, lutando com imensas dificuldades, enviava orgulhosamente uma caravana de 10 carros a Chicago para ouvir o Senhor Muhammad, agora de todos os templos da costa do Atlântico, os mais antigos assim como os mais novos, criados com a ajuda da publicidade maciça que nos fora concedida, partiram 150, 200, até mesmo 300 ônibus grandes, fretados, seguindo pelas estradas para o lugar em que o mensageiro ia falar. Em cada ônibus havia 2 homens do fruto do Islã no comando, imensas faixas pintadas, com 1 metro de altura por 3 de largura. Estavam penduradas nos lados dos ônibus, para serem lidas pelas pessoas em trânsito nas estradas, pelas pessoas nas calçadas das pequenas cidades pelas quais passavam os ônibus. Outras centenas de muçulmanos e negros curiosos seguiam em seus carros, e o Senhor Muhammad partia de Chicago em seu avião a jato pessoal. Do aeroporto ao salão em que se realizavam as concentrações, a caravana de carro do Senhor Muhammad seguia com uma escolta policial e as sirenes ligadas. As entidades policiais outrora zombavam da nação do Islã, dizendo que era um bando de negros doidos. Agora, porém, tomavam todas as providências possíveis para evitar que alguns brancos doidos causassem incidentes ou acidentes. A América nunca antes assistira a concentrações tão fantásticas só de pretos. Para ouvir Elijah Muhammad, 10 mil pretos ou mais despejavam-se de transportes públicos e particulares para lotar os imensos salões que alugávamos, como a St. Nicholas Arena, em Nova York, o Coliseu, em Chicago, e a Uline Arena, em Washington. Era proibida a presença de qualquer homem branco. A primeira vez na América que o homem preto sequer sonhava com tal coisa. Isso provocou novos ataques do homem branco e das suas marionetes pretas. Segregacionistas pretos, racistas. Era muita disfarçatez nos acusarem de segregacionistas. Por toda a América,
eram os brancos que proibiam o acesso dos pretos. Muitas centenas de pessoas chegavam tarde demais para que pudéssemos acomodá-las lá dentro. Tínhamos sempre que instalar alto-falantes do lado de fora. Uma atmosfera eletrizante agitava as imensas massas pretas. As filas compridas de 3 e 4 pessoas lado a lado, seguindo para o salão em que se realizaria a concentração, eram mantidas na mais absoluta ordem por homens do fruto do Islã, comunicando-se por walkie-talkies. Na antessala, mais homens do fruto do Islã e irmãs muçulmanas mais velhas, de véu e vestindo túnicas brancas, revistavam os homens, mulheres e crianças que desejavam entrar. Álcool e tabaco não podiam passar e procuravam-se qualquer objeto que pudesse ser usado no atentado contra o Senhor Muhammad. Ele parecia estar sempre temeroso de que alguém pudesse cometer um atentado contra sua pessoa e insistia para que todos fossem revistados, a fim de se impedir que isso acontecesse. Hoje posso compreender melhor os motivos de tal atitude. As centenas de homens do fruto do Islã representavam contingentes que haviam chegado no início da manhã de seus templos em cidades próximas. Alguns eram designados para indicadores, levando as pessoas a seus devidos lugares. Os balcões e a metade posterior do andar principal eram ocupados por pretos do público geral. Na frente, ficavam as seções exclusivas dos muçulmanos, as lindas irmãs pretas em seus trajes, os irmãos de ternos pretos e camisas brancas. Quase na frente, havia um lugar especial para os chamados dignatários pretos. Muitos deles eram convidados, entre os quais as marionetes e papagaios que viviam nos atacando, intelectuais e profissionais negros que deviam estar na vanguarda do esforço para arrancar seus pobres irmãos pretos do labirinto da miséria e carência. Não queríamos que eles perdessem uma única palavra das verdades que o Senhor Muhammad ia dizer pessoalmente. As 2 ou 3 filas da frente estavam reservadas para a imprensa, ocupadas por repórteres, fotógrafos e cinegrafistas pretos, representando a imprensa negra ou contratados pelos jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão do homem branco. Os escritores pretos da América deveriam oferecer um banquete ao Senhor Muhammad. Escrever sobre a nação do Islã era o caminho mais certo para o sucesso de muitos dos escritores pretos que hoje são aclamados. No palco, sentavam os ministros e outros dirigentes da nação, que entravam pelos bastidores e iam ocupar as cadeiras das 5 ou 6 filas por trás da cadeira grande reservada para o Senhor Muhammad. Alguns ministros haviam viajado centenas de quilômetros para estarem presentes. Ficávamos nos virando nas cadeiras com sorrisos radiantes, apertando as mãos uns dos outros, trocando assalamu alaikum e alaikum salam, em nosso regozijo genuíno e profundo por nos revermos. Havia sempre, encontrando-se pela primeira vez conosco, veteranos no serviço do Senhor Muhammad. Diversos novos ministros, de templos novos e ainda pequenos. Meus irmãos Wilfred e Filbert eram agora os ministros dos templos de Detroit e Lansing, respectivamente. O ministro Jeremiah X chefiava o templo de Atlanta. O ministro John X estava encarregado do templo de Los Angeles. O filho do mensageiro, o ministro Wallace Muhammad, tinha o templo da Filadélfia. O ministro Woodrow X tinha o templo de Atlantic City. Alguns dos nossos ministros tinham antecedentes extraordinários. O ministro Lucius X, do templo de Washington, fora anteriormente um adventista do 7º dia e um maçom de 32º grau. O ministro George X, do templo de Camden, New Jersey, era um patologista. O ministro David X fora antes um ministro de uma igreja cristã em Richmond, Virgínia. Ele e muitos membros de sua congregação se tornaram muçulmanos. A congregação se dividiu e a maioria transformou a igreja em nosso templo de Richmond. O jovem e extraordinário ministro Louis X, do templo de Boston, fora anteriormente um cantor popular famoso em ascensão, conhecido como The Charmer. Compusera a primeira canção popular da nação, White Man's Heaven is Black Man's Hell. A tradução:
O paraíso do homem branco é o inferno do homem preto. O ministro Louis X era também o autor da nossa primeira peça, Orgiana, a Negro, escrito de trás para frente. O tema era o julgamento por pretos de um homem branco simbólico pelos crimes mundiais cometidos contra os não brancos. Considerado culpado e condenado à morte, o homem branco era arrastado a gritar que fizera tudo pelos crioulos. Ainda mais jovens que o nosso talentoso Louis X eram alguns ministros mais novos, como o ministro J.X. do Templo de Buffalo. Eu havia originalmente fundado ou organizado para o Senhor Muhammad a maioria dos templos representados. Cumprimentando cada um desses irmãos ministros dos templos, eu me recordava dos tempos de pescaria de novos convertidos pelas ruas, de porta em porta, onde quer que os pretos se reunissem. Recordava as incontáveis reuniões em salas de estar, em que 7 pessoas formavam uma multidão. Os convertidos engrossando cada vez mais, até se alugarem cadeiras dobradiças para lojinhas miseráveis que os muçulmanos limpavam até ficarem imaculadas. Todos nós reunidos no palco de um vasto salão, com aquela vasta audiência à nossa frente, milagrosamente reunida, representava para mim um poder incompreensível de Alá. Pela primeira vez podia realmente compreender algo que o Senhor Muhammad me dissera. Ele afirmava que quando enfrentava terríveis atribulações, fugindo dos hipócritas pretos de cidade em cidade, Alá muitas vezes lhe mandara visões de imensas audiências que iriam um dia ouvir seus ensinamentos. O Senhor Muhammad dizia que as visões haviam-no sustentado quando passara anos trancafiado na prisão do homem branco. Os sussurros inquietos da grande audiência cessavam. Ao microfone estava o secretário nacional da nação, John Ali, ou o ministro Louis X, do Templo de Boston. Eles estimulavam ainda mais a atmosfera toda preta, falando do novo mundo que se abrira para o homem preto através da nação do Islã. A irmã Tinira Dainer falava maravilhosamente sobre as contribuições imensas e vitais das mulheres muçulmanas, sobre o papel das mulheres muçulmanas em nossos esforços para elevar as condições físicas, mentais, morais, sociais e políticas do povo preto na América. Eu ocupava o microfone em seguida, especificamente a fim de preparar a audiência para ouvir o Senhor Muhammad, que viera de avião de Chicago para nos ensinar a todos pessoalmente. Eu levantava a mão e dizia: Assalamu alaikum, wa alaikum salam. A resposta era um verdadeiro rugido da parte imensa da audiência, ocupada pelos muçulmanos. Havia um padrão geral que eu sempre seguia nessas ocasiões. Meus irmãos e irmãs pretos, de todas as crenças religiosas ou sem qualquer crença religiosa, temos todos em comum o maior vínculo que poderemos ter. Somos todos pretos. Não vou passar o dia inteiro contando algumas das grandezas do venerável Elijah Muhammad. Só vou lhes dizer agora a maior de todas suas grandezas. Ele é o primeiro e o único líder preto a identificar para vocês e para mim quem é o nosso inimigo. O venerável Elijah Muhammad é o primeiro líder preto com a coragem de nos dizer em público algo que, quando começarem a pensar a respeito em suas casas, vão chegar à conclusão de que nós, pretos, sempre vivemos com isso, sempre vimos, sempre sofremos por todas as nossas vidas. Nosso inimigo é o homem branco. E por que o fato do Senhor Muhammad nos ensinar isso é algo tão espetacular? Porque a partir do momento em que vocês souberem quem é o inimigo, ele não mais poderá nos manter divididos e lutando, irmão contra irmão. Porque a partir do momento que vocês reconhecerem o inimigo, ele não poderá mais usar seus truques, promessas, mentiras, hipocrisia e atos diabólicos para mantê-los surdos, mudos e cegos. Quando vocês reconhecerem quem é o inimigo, ele não mais poderá submetê-los a uma lavagem cerebral. Não mais poderá pôr uma venda diante de seus olhos para que não vejam que estão vivendo no inferno nessa terra, enquanto ele vive no paraíso aqui nessa mesma terra. É esse inimigo quem lhes diz que devem adorar o mesmo Deus branco cristão, um Deus que, segundo eles dizem, representa as mesmas coisas para todos os homens. Esse demônio é o nosso inimigo, e eu vou provar. Peguem qualquer jornal diário,
Leiam as falsas acusações contra o nosso amado líder religioso. Ressalta apenas o fato de que a raça caucasiana não quer que qualquer homem preto, que não seja sua marionete ou papagaio, fale por nossa raça. Esse demônio caucasiano, senhor de escravos, não quer ou não confia que o deixaremos. Mas se permanecemos aqui, ao seu lado, ele continua a nos manter no nível mais baixo de sua sociedade. O homem branco sempre adorou quando podia nos manter, homens pretos, escondidos em algum lugar, fora das vistas, além da esquina. O homem branco sempre adorou o tipo de líderes, os quais podia perguntar: como vão as coisas com seu povo lá naquele buraco? Mas por que o senhor Elijah Muhammad assume uma posição intransigente diante do homem branco? O homem branco o odeia. Quando ouvirem o homem branco odiá-lo, também vão, por que não, compreender a profecia bíblica rotular erroneamente o senhor Muhammad como um racista, um pregador de ódio ou de ser um anti-branco e defender a supremacia preta. A audiência começava subitamente a se virar. O senhor Muhammad estava avançando rapidamente pelos fundos do salão, pelo corredor central, da mesma forma que outrora entrava em nossas mesquitas pequenas e humildes. O homem a quem considerávamos como suave, delicado e pardo cordeiro do Islã. Guardas escolhidos do fruto do Islã, altos, robustos, cabelos cortados bem rentes, formavam um círculo ao seu redor. Ele trazia a Bíblia Sagrada e o Corão Sagrado. O fez, preto, pequeno, em sua cabeça, tinha bordada a ouro a bandeira do Islã, o sol, a lua, as estrelas. Os muçulmanos gritavam: pequeno cordeiro, assalamu alaikum, louvado seja Allah. Havia lágrimas em muitos olhos além dos meus. Ele me salvara quando eu era um condenado, quando eu estava na cadeia. O senhor Muhammad me ensinara em sua casa como se fosse um filho. Acho que os auges de emoção da minha vida, pelo menos até recentemente, eram aqueles momentos em que os guardas do fruto do Islã subitamente ficavam em posição de sentido e o senhor Muhammad subia sozinho os vários degraus para o palco, enquanto seus ministros, inclusive eu, se adiantavam para abraçá-lo, apertar-lhe ambas as mãos. Eu voltava ao microfone para não deixar esperando aquelas que eram as maiores audiências pretas do mundo, que ali estavam para ouvi-lo. Meus irmãos e irmãs pretos, ninguém jamais saberá quem nós somos, até nós sabermos quem somos. Nunca seremos capazes de ir a qualquer lugar se não soubermos onde estamos. O venerável Elijah Muhammad está nos proporcionando uma verdadeira identidade, uma autêntica posição. A primeira vez que tais coisas já foram oferecidas ao homem preto americano. Vocês podem viver perto desse homem e jamais sonhar, por suas ações, todo o poder e autoridade que ele possui. Juro que ao falar isso, eu podia sentir o poder do Senhor Muhammad. Ele não exibe o seu poder, mas nenhum outro líder preto da América tem seguidores dispostos a sacrificarem suas vidas se ele assim o disser. E eu não estou falando desse tipo de morrer não violento, suplicando-o ao homem branco. Há toda essa história de senta, levanta, deita, não come e tudo mais. Meus irmãos e irmãs pretos saíram de seus lares e vieram até aqui para ouvir, e agora vão mesmo ouvir. O mais sábio homem preto da América, o mais arrojado homem preto da América, o mais destemido homem preto da América, o mais poderoso homem preto nesta selva da América do Norte. O senhor Muhammad aproximava-se rapidamente do microfone, olhando para a audiência silenciosa, o rosto sereno por um momento, e depois explodia. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Os muçulmanos rugiam a resposta e depois se ajeitavam para escutar. Por experiência, sabiam que durante as 2 horas seguintes, o senhor Muhammad brandiria a sua espada de 2 gumes da verdade. Todo muçulmano se preocupava com a possibilidade de ele exagerar na duração do discurso,
levando-se em consideração o seu problema de bronquite asmática. Não tenho um diploma como muitos dos que estão sentados à minha frente, mas a história não dá a menor atenção a seus diplomas. O homem branco tem incutido em vocês um medo dele, desde que eram pequenos bebês pretos. Assim, paira sobre vocês o maior inimigo que um homem pode ter, e que é o medo. Sei que alguns de vocês temem escutar a verdade, pois foram condicionados pelo medo e por mentiras. Mas vou pregar-lhes a verdade, até que estejam livres do medo. O Senhor de escravos os trouxe e tudo do passado de vocês foi destruído. Hoje, não conhecem a sua verdadeira língua. De que tribo vieram? Não reconheceriam o nome de sua tribo se o ouvissem. Nada sabem de sua verdadeira cultura. Nem mesmo conhecem o verdadeiro nome de suas famílias. Estão usando um nome de homem branco. O nome do senhor de escravos branco que odeia vocês. Vocês pensam que sabem tudo a respeito da Bíblia e sabem tudo a respeito do cristianismo. E são tolos o bastante para acreditarem que nada está certo a não ser o cristianismo. Constituem o único grupo de pessoas do planeta ignorante de si mesmo, ignorante de sua própria espécie, de sua verdadeira história, ignorante de seu inimigo. Não sabem absolutamente nada, a não ser o que o senhor de escravos brancos decidiu lhes dizer. E ele só lhes disse o que vai beneficiar a si mesmo e a sua própria espécie. Ele tem lhes ensinado, para o benefício dele, que vocês não passam de uma espécie neutra, inepta, indolente, desamparada, chamada de negro. Mas vocês não são negros. Não existe nenhuma raça de negros. Vocês são membros da nação oriental, da tribo de Shabás. Negro é um falso rótulo que foi imposto pelo senhor de escravos branco. Ele vem impingindo coisas a vocês e a mim, a nossa raça, desde que o primeiro navio negreiro trouxe a sua carga de escravos para cá. Quando o senhor Mohammed fazia uma pausa, os muçulmanos à sua frente punham-se a gritar: "Pequeno cordeiro, louvado seja Alá! Ensine, mensageiro!" E ele continuava. A ignorância que nós, da raça preta aqui na América, temos e o ódio por nós mesmos que possuímos são exemplos do que o senhor de escravos branco nos impingiu. Vamos demonstrar um mínimo de bom senso, como fazem todos os outros povos desse planeta Terra, de nos unirmos? Não é o que temos feito até agora. Estamos nos humilhando, sentando no chão, suplicando para nos unirmos ao senhor de escravos. Não posso imaginar nada mais ridículo. 1000 vezes por dia o homem branco está lhes dizendo: não podem viver aqui, não podem entrar aqui, não podem comer aqui, beber aqui, andar aqui, trabalhar aqui. Não podem passar aqui, não podem se divertir aqui, não podem estudar aqui. Será que ainda não viram o bastante para perceber que o homem branco não tem a menor intenção de se unir com vocês? Vocês trabalharam nos campos dele, cozinharam a comida dele, lavaram as roupas dele, tomaram conta da mulher e dos filhos dele enquanto ele estava longe. Em muitos casos, até o amamentaram em seus seios. Têm sido muito melhores cristãos do que esse senhor de escravos que lhes ensinou o cristianismo. Suaram sangue para ajudar o homem branco a construir um país tão rico que ele pode hoje se dar o luxo de dar milhões até mesmo a seus inimigos. E quando esses inimigos recebem o suficiente dele para poder atacá-lo, vocês é que se tornam os seus bravos soldados, morrendo por ele. E têm sido sempre os seus servos mais fiéis durante os supostos períodos pacíficos. E apesar de tudo isso,
Esse homem branco americano cristão não consegue encontrar em si mesmo a decência humana, suficiente senso de justiça para nos reconhecer e aceitar a nós, os pretos, que tanto temos feito por ele, como seres humanos iguais. É isso mesmo. Ensine para eles, mensageiro. Tem toda a razão. Fale tudo, mensageiro. A essa altura, outros além dos muçulmanos estavam gritando. Nós muçulmanos éramos menos extrovertidos que os negros cristãos. A reunião parecia agora um daqueles antigos encontros tumultuados que os negros cristãos realizavam nos campos. Por tudo isso, nós, o povo preto, vamos nos separar desse homem branco, senhor de escravos, que tanto nos despreza. Vocês ficam lá fora suplicando que o homem branco lhes conceda alguma suposta integração. Mas o que esse senhor de escravos brancos estuprador está dizendo? Ele está dizendo que não vai se integrar porque o sangue preto vai tornar a sua raça inferior. Ele diz isso e olha para nós. Esse homem branco, senhor de escravos, já nos integrou. Até que dificilmente se pode encontrar entre nós mais que uns poucos que tenham a verdadeira cor preta de nossos antepassados. Deus Todo-Poderoso, o homem está certo. Ensine a eles, mensageiro. Fale tudo, fale tudo. E o Senhor Mohammed continuava. Ele deixou tão pouco de preto em nós que agora nos despreza terrivelmente. Ou seja, despreza a si mesmo pelo que nos fez. E diz que legalmente, se temos uma única gota de sangue preto, isso significa que somos totalmente pretos perante suas leis. Pois se isso é tudo com que ficamos, queremos recuperar essa única gota de sangue preto. A essa altura, podia-se ver que as débeis energias do Senhor Muhammad estavam quase no fim. Mesmo assim, ele continuava em sua preleção. Vamos nos separar desse homem branco e pela mesma razão que ele defende. Há tempo de nos salvarmos de mais integração. Por que não deveria esse homem branco que gosta de pensar e se intitular tão bom, tão generoso, esse homem branco que financia até mesmo seus inimigos, por que não deveria ele financiar um estado separado, um território separado para nós, o povo preto, que sempre fomos escravos e servos tão fiéis? Um território separado em que possamos ter uma vida melhor do que nos cortiços que o homem branco tem para nós, do que nas suas filas de sopa grátis. E mesmo por tão pouca coisa, o homem branco vive se queixando de que está gastando demais com a gente. Podemos fazer alguma coisa por nós mesmos. Nunca fizemos o que podemos, porque o homem branco, senhor de escravos, nos submeteu a uma lavagem cerebral tão grande que devemos sempre ir atrás dele, suplicar por tudo o que queremos e precisamos. Depois de 90 minutos, todos os ministros por trás do Senhor Muhammad tinham que fazer a maior força para se conterem, para não correrem para o seu lado, para não dizer-lhe que já chegava. Ele estaria apertando as mãos com toda a força na banqueta do orador para se apoiar. Nós, o povo preto, não sabemos o que podemos fazer. Vocês nunca sabem que qualquer coisa pode ser feita, até que estejam livres para agir por si mesmos. Se vocês têm um gato em sua casa, um gato que mimam, precisam libertar esse gato, deixá-lo no mato, entregue a sua própria sorte, para descobrirem que o gato possui todas as condições para sozinho encontrar abrigo e se alimentar. Nós, o povo preto aqui na América, nunca fomos livres para descobrir o que realmente podemos fazer. Temos experiência e conhecimento somados para podermos fazer tudo por nós mesmos. Por toda a nossa vida temos plantado e podemos cultivar os nossos próprios alimentos. Podemos construir fábricas para fazer tudo o que precisamos. Podemos criar outros empreendimentos, desenvolver o comércio e nos tornarmos independentes como são os outros povos civilizados.
Podemos nos livrar de toda a lavagem cerebral e do ódio que sentimos por nós mesmos e vivermos como os irmãos. Em uma terra só nossa. Alguma coisa para nós mesmos, deixando o homem branco, o senhor de escravos, entregue à sua própria sorte. O senhor Muhammad sempre parava de falar abruptamente, quando não tinha mais qualquer condição de continuar. A ovação, com todos de pé, era uma sólida muralha de som que se prolongava interminavelmente. Levantando-me, eu ficava sacudindo os braços até finalmente conseguir aquietar a audiência. Enquanto os homens do fruto do Islã começavam a passar pelas fileiras as cestas grandes de papel encerado que usavam na coleta. E eu falava: já sabem, pelo que acabaram de ouvir, que nenhum dinheiro branco financia o venerável Elijah Muhammad e seu programa, para aconselhá-lo, para contê-lo. O programa e a organização do Sr. Muhammad e seus seguidores não são integrados. O programa e a organização do Sr. Muhammad são totalmente pretos. Somos a única organização preta totalmente sustentada somente por pretos. As chamadas organizações pelo progresso negro, ora constituem um insulto à inteligência de vocês. Tais organizações alegarem que estão lutando em sua defesa para proporcionar-lhes os direitos iguais que estão pedindo. Alegam que estão lutando contra o homem branco que se recusa a conceder-lhes os direitos. Mas quem sustenta essas organizações é o homem branco. Se vocês pertencessem, se pagassem 2, 3 ou 5 dólares por ano, mas quem dá a essas organizações 2, 3 ou 5 mil dólares em donativos? O homem branco. É ele que sustenta essas organizações. E por isso é o homem branco quem controla essas organizações. Ele os aconselha e assim as contém. Usem o bom senso. Não vão aconselhar a refrear as pessoas que sustentam, como seus filhos? O homem branco adoraria sustentar o Sr. Elijah Muhammad. Porque se o Sr. Muhammad depender desse apoio, o homem branco poderá aconselhar o Sr. Muhammad. Meus irmãos e irmãs pretos, é apenas porque somente o dinheiro de vocês, dinheiro preto, sustenta o Sr. Muhammad, que ele pode realizar essas concentrações exclusivas de pretos, de cidade em cidade, para contar a todos nós, homens pretos, a verdade. É por isso que estamos lhes pedindo um apoio exclusivamente preto. Quase todas as notas, e nem todas eram de $1, enchiam as cestas de papel encerado. As cestas eram rapidamente esvaziadas, tornavam a ser enchidas, enquanto os homens do fruto do Islã percorriam toda a audiência. O clima da audiência era quase como se as pessoas tivessem perdido as energias. As coletas sempre cobriam as despesas com as concentrações e qualquer coisa a mais ajudava a continuar a desenvolver a nação do Islã. Depois de diversas grandes concentrações, o Sr. Muhammad determinou que passássemos a admitir a imprensa branca. Os homens do fruto do Islã revistavam meticulosamente os repórteres brancos, assim como todos os outros eram também revistados. Verificavam seus blocos de anotações, máquinas fotográficas, bolsas, tudo que pudessem estar levando. Mais tarde, o Sr. Muhammad disse que quaisquer brancos que quisessem ouvir a verdade poderiam comparecer às nossas concentrações públicas, até que se começou a reservar uma pequena sessão especial para os brancos. A maioria dos brancos que comparecia era de estudantes e estudiosos do problema racial. Eu ficava observando seus rostos vermelhos quando o Sr. Muhammad dizia: o homem branco sabe que seus atos têm sido os atos de um demônio. Eu observava também as reações dos homens pretos profissionais, os supostos intelectuais que nos atacavam. Eles possuíam um know-how acadêmico, possuíam os conhecimentos técnicos e científicos que poderiam ajudar consideravelmente a massa de seus irmãos pretos pobres a se livrarem das condições de oprimidos. Mas todos aqueles homens pretos intelectuais só pensavam em se humilhar, em suplicar, tentando se integrar com um homem branco supostamente progressista, que vivia lhes dizendo: com o tempo, um dia, tudo vai acabar dando certo. Basta esperarem e terem paciência. Esses negros intelectuais e profissionais
Não podiam usar o que sabiam em benefício de sua própria raça preta simplesmente porque eram desunidos, até mesmo entre si. Unidos entre si, unidos à própria espécie, podiam beneficiar as pessoas pretas do mundo inteiro. Eu ficava observando os rostos desses negros intelectuais e profissionais se tornando cada vez mais graves e compenetrados, enquanto a verdade os atingia. Éramos vigiados. Nossos telefonemas eram interceptados. Ainda hoje, se eu dissesse pelo telefone da minha casa, vou explodir o Empire State Building, garanto que 5 minutos depois, o prédio estaria cercado. Às vezes, quando eu falava em público, ficava imaginando quais os rostos na audiência, que eram homens do FBI ou outros tipos de agentes. Tanto a polícia como o FBI nos visitavam e interrogavam constantemente. O Sr. Mohammed dizia: "Não os temo, tenho tudo o que preciso, a verdade." Mais uma noite caí no sono pensando, espantado, como os ensinamentos da espada de dois gumes tanto feriam, confundiam, preocupavam e transtornavam o governo de homens altamente preparados em todas as ciências modernas. Achava que isso nunca poderia ter acontecido se o mais douto, o próprio Alá, não tivesse dado alguma coisa ao mensageiro, um homem que não fora além do 4º ano primário. Agentes pretos foram enviados para se infiltrarem entre nós. Mas o espião secreto do homem branco muitas vezes demonstrava ser, antes de mais nada, um homem preto. Não posso dizer, é claro, que esse era o caso de todos, pois é muito difícil saber com certeza. Mas não foram poucos os que, depois de se infiltrarem, ouvirem, verem e sentirem a verdade para o homem preto, acabavam revelando-nos seus papéis. Alguns se afastaram dos organismos policiais do homem branco e passaram a trabalhar para a nação do Islã. Uns poucos mantiveram seus trabalhos para o serviço de contra-espionagem, informando-nos das declarações e planos do homem branco em relação à nossa nação. Foi assim que soubemos que, depois do interesse pelo que acontecia dentro dos nossos tempos, a segunda grande preocupação dos organismos policiais do homem branco era a coisa que creio ser ainda hoje um dos grandes problemas dos penalistas americanos: a proporção sempre crescente dos condenados negros que adotavam o Islã. Geralmente, enquanto ainda estavam na prisão, os presos convertidos condicionavam-se a aceitar as leis morais do Islã. Como acontecera comigo, ao deixarem a prisão e entrarem em um templo, estavam plenamente qualificados para se tornar muçulmanos registrados. Na verdade, os presos convertidos geralmente estavam mais bem preparados que numerosos muçulmanos em perspectiva que nunca haviam estado numa prisão. Não era tão fácil entrar para a nação do Islã quanto era para uma igreja cristã. A pessoa não podia simplesmente se declarar seguidora do Sr. Mohammed e depois continuar a levar a mesma vida pecaminosa e imoral de antes. O muçulmano precisava primeiro mudar o seu eu físico e moral, para atender às nossas regras rigorosas. Para permanecer um muçulmano, tinha que observar essas regras. Poucas reuniões nos templos se realizavam, por exemplo, sem que o ministro contemplasse algumas cabeças recentemente raspadas de irmãos muçulmanos novos na audiência. Eles haviam acabado de banir de suas vidas para sempre aqueles falsos cabelos com aparência metálica esticados na base da lixívia, o processo como era chamado naquele tempo. Lamento profundamente quando encontro, não importa onde vá, esse símbolo de ignorância e ódio por si mesmos na cabeça de tantos negros. Sei que isso vai ferir os sentimentos de alguns dos meus amigos não muçulmanos que usam os cabelos esticados, mas a verdade é que, se estudar atentamente algum negro de cabelos esticados ou processados, vai se descobrir invariavelmente que é um negro ignorante. Qualquer que seja a fachada que ele exibir, os cabelos esticados para parecer branco proclamam a todos que olham para sua cabeça: sinto vergonha de ser negro. Ele descobrirá, assim como eu fiz, que irá melhorar muito mentalmente no momento em que encontrar suficiente orgulho de ser preto para cortar os cabelos esticados e passar a usar os cabelos naturais que Deus concedeu aos homens pretos. Nenhum muçulmano fuma, era outra das nossas regras. Alguns muçulmanos, em perspectiva, achavam mais vício largar o tabaco do que outros abandonar o vício do tóxico.
Mas os homens e mulheres pretos abandonavam o fumo mais depressa quando fazíamos compreender que o governo do homem branco se importava menos com a saúde pública e mais em receber os bilhões em impostos das fábricas de cigarros. Perguntávamos sempre a um novo convertido que ainda fumava: quanto um soldado paga por um pacote de cigarros? Sempre ajudava ele a compreender que cada pacote de preço regular que ele comprava proporcionava ao governo do homem branco $2 em impostos do dinheiro arduamente ganho pelo homem preto. Talvez já tenham lido a respeito em algum lugar, pois muito se escreveu sobre o assunto. O fenomenal registro de curas dos antigos viciados em tóxicos pela nação do Islã. O New York Times chegou a publicar uma reportagem contando como algumas agências de serviços sociais têm solicitado a colaboração de representantes do programa muçulmano para a apresentação de sugestões clínicas. O programa muçulmano começava por reconhecer que a cor e o vício possuem uma relação evidente. Não é por acaso que em todo o hemisfério ocidental a maior concentração localizada de viciados era justamente no Harlem. O primeiro ingrediente importante do nosso programa de cura era o trabalho difícil e paciente de muçulmanos que anteriormente eram também viciados. Na selva dos tóxicos do gueto, os muçulmanos ex-viciados pescavam viciados que haviam conhecido no passado. Depois, com uma paciência angustiante, num processo que podia se prolongar de poucos meses a 1 ano, os muçulmanos ex-viciados levavam os viciados através do programa terapêutico muçulmano de 6 pontos. Primeiro, o viciado era levado a admitir para si mesmo que era um viciado. Em segundo lugar, era-lhe explicado por que consumia tóxicos. Terceiro, era-lhe mostrado que havia um meio de acabar com o vício. Quarto, a autoimagem e o ego abalados do viciado eram reconstituídos até ele compreender que dispunha das forças necessárias para se livrar do vício. Quinto, o viciado se submetia voluntariamente a um tratamento de choque, com a brusca suspensão dos tóxicos, auxiliado por medicamentos. E sexto, finalmente curado, o ex-viciado completa o círculo, passando a pescar outros viciados que conhece e supervisionando a recuperação deles. O sexto estágio sempre eliminava instantaneamente o que tão frequentemente frustra os esforços das agências de serviços sociais comuns: a hostilidade e desconfiança características do viciado. O viciado pescado conhecia pessoalmente o muçulmano que o abordava. Sabia que até recentemente ele tivera o mesmo vício caro de $15 a $30 por dia. O muçulmano talvez tivesse sido um companheiro de vício. Podiam ter caminhado juntos pela selva dos tóxicos. Podiam até ter sido ladrões que trabalhavam juntos. O viciado podia ter visto o muçulmano cair no sono encostado no muro ou pulando para não pisar num palito de fósforo como se fosse um cachorro. E o muçulmano falava a mesma linguagem da selva dos tóxicos. Como alcoólatra, o viciado em tóxicos não pode começar a curar a si mesmo, enquanto não reconhecer e aceitar sua verdadeira condição. O muçulmano grudava como uma sanguessuga, martelando em seu antigo companheiro de vício. Você é viciado, cara. Pode levar meses até que o viciado finalmente admita isso. O programa de cura, a rigor, não começa enquanto isso não acontecer. O estágio seguinte do processo de cura é o reconhecimento pelo viciado do motivo pelo qual consome tóxicos. Ainda trabalhando em seu homem, em plena selva dos tóxicos, em lugares que as pessoas comuns não imaginam que existem, o muçulmano frequentemente tinha audiências de até 12 de viciados. Eles escutavam apenas porque sabiam que aquele muçulmano impecável fora antes um viciado igual. Todo viciado toma tóxico para escapar de alguma coisa, explicava o muçulmano. Acrescentava que a maioria dos viciados pretos estavam no fundo se narcotizando contra o fato de ser um homem preto na América do homem branco. Mas na verdade, dizia o muçulmano, o homem preto que toma tóxicos está simplesmente ajudando o homem branco a provar que o homem preto não vale coisa alguma. O muçulmano falava objetivamente. Cara, você sabe que eu sei como se sente. Eu não vivi exatamente como você vive agora?
me coçando como um macaco, fedendo de ninguém aguentar, vivendo numa pior, sempre com fome, roubando e fugindo, me escondendo o tempo todo dos brancos. Cara, o que um homem preto está fazendo ao comprar tóxicos dos brancos, a não ser enriquecer ainda mais os brancos e matar a si próprio? O muçulmano podia sentir quando o viciado estava pronto a receber a revelação de que o meio de largar os tóxicos era ingressar na nação do Islã. O viciado era levado ao restaurante muçulmano local, podendo ser ocasionalmente exposto a algumas outras situações sociais, entre muçulmanos orgulhosos e limpos, que demonstravam afeição e respeito mútuo, ao invés de hostilidade comum das ruas do gueto. Pela primeira vez em muitos anos, o viciado ouviu alguém chamá-lo com toda sinceridade de irmão, senhor e assim por diante. Ninguém se importava com o meu passado. O vício podia ser mencionado, mas se isso acontecia era apenas como um desafio extremamente difícil que ele teria que enfrentar. Todas as pessoas com que se encontrava estavam confiantes de que ele poderia vencer o vício. Tudo isso constituía uma combinação muito forte para o homem que estava vivendo na lama da sociedade. A verdade é que a partir do momento em que está motivado, ninguém pode mudar mais completamente do que o homem que estava no fundo da escala social. Posso falar com conhecimento de causa, pois sou o melhor exemplo disso. Finalmente, o passo vital. O viciado decidia, por sua livre e espontânea vontade, que queria submeter-se ao tratamento de choque, que é a retirada abrupta dos tóxicos. Isso significa que teria que suportar todas as agonias inerentes. Quando chegava um momento, muçulmanos ex-viciados se revezavam 24 horas por dia durante o período que fosse necessário, cuidando do viciado que tensionava se purificar a caminho de se tornar um muçulmano. A partir do momento em que o viciado começava a sofrer a agonia da suspensão dos tóxicos, gritando, praguejando, implorando, só mais uma dose, cara. Os muçulmanos estavam ao seu lado, falando no jargão dos viciados. Não caia nessa, cara. Fique por fora do vício. Não entra na dos brancos. O viciado, contorcendo-se em dor, o nariz e os olhos purgando, coberto de suor da cabeça aos pés, tentava bater com a cabeça nas paredes, sacudia os braços, procurava lutar contra os muçulmanos que o assistiam, punha-se a vomitar, tinha diarreia. Não fique com nada em você, cara. Deixe tudo que é branco sair. Vai poder levantar a cabeça, cara. Já posso ver você formando no fruto do Islã. Depois que o terrível sofrimento acabava, depois que o domínio dos tóxicos era rompido, os muçulmanos confortavam o ex-viciado, agora extremamente débil, alimentando-o com sopas e caldos quentes para ajudá-lo a recuperar as forças. Ele nunca mais irá esquecer aqueles irmãos que ficaram ao seu lado durante os momentos difíceis. Nunca esquecerá que foi o programa da Nação do Islã que o salvou do inferno especial dos tóxicos. Esse irmão ou irmã, que era cuidada pelas irmãs muçulmanas, raramente voltava ao vício dos narcóticos. Em vez disso, depois que se tornava orgulhoso, limpo, renovado, o ex-viciado mal podia esperar o momento de voltar à selva dos tóxicos em que vivia e pescar alguns companheiros para salvá-los. Se algum homem branco ou algum homem preto aprovado pelo sistema criasse um programa de cura do vício em narcóticos tão bem sucedido quanto realizado sob a égide dos muçulmanos, certamente receberia subsídios do governo, elogios, manchetes. Mas nós éramos atacados. Por que os muçulmanos não deveriam receber subsídios para salvar milhões de dólares por ano de despesas do governo e das cidades? Não sei quanto custam os crimes dos viciados em termos nacionais, mas dizem que se eleva a bilhões de dólares por ano só na cidade de Nova York. Somente no Harlem, calcula-se que os ladrões roubam cerca de 12 milhões de dólares por ano. Um viciado não trabalha para suprir o seu vício, que pode custar de 10 a 50 dólares por dia. Como poderia ganhar tanto dinheiro? Não tem a menor possibilidade. O viciado rouba, aplica todos os golpes que pode imaginar, se lança sobre outros seres humanos como um gavião ou um abutre, como eu fazia. Muito provavelmente é um camarada que largou os estudos cedo, como foi meu caso. Um rejeitado pelo exército, psicologicamente incapaz de exercer qualquer trabalho, mesmo que lhe ofereçam, como acontecia comigo. As mulheres viciadas roubam lojas ou se prostituem.
As irmãs muçulmanas falam asperamente com as prostitutas pretas, que estão lutando para deixar os tóxicos, para que possam se tornar qualificadas a serem muçulmanas registradas. Está ajudando um homem branco a encarar seu corpo como uma lata de lixo. Diversas denúncias da nação do Islã têm insinuado que os seguidores do Senhor Muhammad são principalmente ex-condenados e viciados. Nos primeiros anos, os convertidos das camadas mais baixas da sociedade realmente representavam uma parcela consideravelmente dos membros da nação. O Senhor Muhammad sempre nos instruía: procurem um homem preto que está na lama. Ele nos dizia que frequentemente esses convertidos se tornavam os melhores muçulmanos. Mas gradativamente passamos a recrutar outros pretos, os bons cristãos, os quais pescávamos de suas igrejas. Depois, começou a aumentar a porcentagem de negros instruídos e bem preparados. Cada reunião atraía para o templo local mais alguns dos chamados negros de classe média da cidade, os mesmos que anteriormente nos desdenhavam como muçulmanos pretos, demagogos, pregadores do ódio, racistas pretos e todos os outros epítetos. As verdades muçulmanas, ouvidas, meditadas, nos proporcionavam uma cota cada vez maior de jovens pretos. Para os que tinham preparo e talento, a nação do Islã sempre tinha muitas posições em que suas faculdades eram necessárias. Havia alguns muçulmanos registrados que jamais revelavam que eram membros da nação, a não ser a outros muçulmanos, por causa das posições que ocupavam no mundo do homem branco. Sei que havia uns poucos que, por causa de suas posições, só eram conhecidos por seus ministros e pelo Sr. Elijah Muhammad. Em 1961, a nação florescia. Nosso jornal, Muhammad Speaks, publicou na última página o projeto para um centro islâmico, no valor de $20 milhões, que seria construído em Chicago. Cada muçulmano estava fazendo uma contribuição financeira pessoal para o centro. Teria uma linda mesquita, escola, biblioteca, hospital, um museu documentando a história gloriosa do homem preto. O Senhor Muhammad visitou os países muçulmanos e, na volta, determinou que começássemos a chamar nosso templo de mesquitas. Havia agora também um aumento acentuado das pequenas empresas pertencentes a muçulmanos. Essas empresas procuravam demonstrar aos pretos o que os pretos podem fazer por si próprios se unissem, comerciassem entre si, exclusivamente sempre que isso fosse possível, contratassem apenas pretos. Dessa forma, o dinheiro preto seria mantido dentro da comunidade preta, como faziam outras minorias. Gravações dos discursos do Senhor Muhammad eram agora regularmente transmitidas por toda a América, através de pequenas emissoras de rádio. Em Detroit e Chicago, crianças muçulmanas em idade escolar cursavam as nossas duas universidades do Islã, até o final da escola secundária em Chicago e até os 2 primeiros anos da escola secundária em Detroit. Começando no jardim de infância, essas crianças aprendiam a história gloriosa do homem preto. A partir do 3º ano, estudavam a língua original do homem preto, o árabe. Os 8 filhos do Senhor Muhammad estavam agora todos envolvidos em diversos postos importantes da nação do Islã. Eu senti um profundo orgulho pessoal por ter participado nisso, ou pelo menos em alguns casos, anos antes. Quando o Senhor Muhammad me escolhera para ser seu ministro, comecei a achar que era inadmissível que os filhos dele trabalhassem para um homem branco, como alguns faziam, em fábricas de construção civil, como motoristas de táxi, coisas assim. Achava que deveria trabalhar pela família do Senhor Muhammad tão sinceramente quanto trabalhava por ele. Insisti junto ao Senhor Muhammad para que me permitisse fazer um esforço pessoal em nossas poucas mesquitas, a fim de levantar recursos para que seus filhos que trabalhavam para o homem branco passassem a trabalhar exclusivamente para a nação do Islã. O Senhor Muhammad concordou, a campanha foi bem sucedida e os filhos dele gradativamente começaram a trabalhar para a nação do Islã. Emanuel, o mais velho, dirige hoje as nossas instalações de lavagem a seco. A irmã Ethel Muhammad Sharif é a suprema instrutora das irmãs muçulmanas. O marido dela, Raymond Sharif, é o supremo capitão do fruto do Islã. A irmã Lot Muhammad supervisiona as 2 universidades do Islã. Nathaniel Muhammad é assessor de Emanuel nas instalações de lavagem a seco. Herbert Muhammad é agora o editor do Muhammad Speaks, o jornal da nação que fundei. Elijah Muhammad Jr. é o assistente do capitão supremo do fruto do Islã. Wallace Muhammad
era o ministro da Mesquita de Filadélfia, até ser finalmente suspenso da nação juntamente comigo, por motivos que apresentarei mais adiante. O filho mais jovem, Akbar Muhammad, o estudante da família, cursa a Universidade do Cairo. Akbar também rompeu com o pai. Creio que foi uma maratona árdua demais de discursos do Senhor Muhammad em nossas concentrações de massa que abruptamente agravou o seu estado crônico de bronquite asmática. Apenas conversando, o Senhor Muhammad começava de repente a tosse aumentando sempre, até sacudir todo o seu corpo franzindo. Havia ocasiões em que o Senhor Muhammad quase se dobrava de tanto tossir. Não demorou muito para que fosse forçado a ficar de cama. Por mais que tentasse não fazê-lo, por mais que lamentasse, teve de cancelar diversos comparecimentos programados a concentrações em diversas cidades. Milhares de pessoas ficaram desapontadas por terem que me ouvir, ou outros substitutos inadequados no lugar do Senhor Muhammad. Os membros da nação ficaram profundamente preocupados. Os médicos recomendaram um clima seco. A nação comprou para o Senhor Muhammad uma casa em Phoenix, Arizona. Numa das primeiras vezes que fui visitar o Senhor Muhammad, desembarquei do avião sob o zumbido de câmeras. Fiquei imaginando quem seriam até descobrir que eram da divisão do Serviço Secreto do Estado do Arizona. Os serviços de comunicação da Nação do Islã levaram a todos os muçulmanos a notícia feliz de que o clima do Arizona aliviara consideravelmente o sofrimento do mensageiro. Desde então, o Senhor Muhammad tem passado a maior parte do tempo em Phoenix. Apesar de o Senhor Muhammad, convalescente, não mais poder trabalhar tantas horas por dia como fazia em Chicago, tinha agora de assumir encargos mais árduos e difíceis, tomando decisões e arcando com funções administrativas. Sob todos os aspectos, a nação estava se expandindo, tanto interna como externamente. O Senhor Muhammad simplesmente não podia mais dispensar tanto tempo como antes para analisar e decidir quais os convites para falar em público ou em programas de rádio ou televisão onde eu deveria aceitar. Também não podia mais assumir determinados problemas da organização que eu lhe levava anteriormente em busca de conselho ou decisão. O Senhor Muhammad demonstrou, então, quão grande era a confiança que depositava em mim. Nessas áreas a que me referi, determinou que eu tomasse as decisões pessoalmente. Disse que a minha orientação deveria ser o que julgasse mais sensato, sempre no interesse geral da nação do Islã. Irmão Malcolm, quero que se torne bastante conhecido, disse-me o Senhor Muhammad um dia, porque se for bastante conhecido, eu também me tornarei mais conhecido. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Mas há uma coisa que precisa saber, irmão Malcolm. Vai se tornar odiado quando se tornar famoso, porque geralmente as pessoas sentem ciúmes das personalidades públicas. Nada que o Senhor Muhammad me falou jamais foi tão profético. Muito brabo esse capítulo, hein? E eu já vou começar destacando a importância da gente conhecer a história. Porque lendo esse livro, a gente vê que os argumentos utilizados pelo branco conservador dos Estados Unidos na década de 50 é essencialmente os mesmos argumentos utilizados pelo branco de esquerda dos dias de hoje. Dizem que nós estamos pregando ódio, que nós somos fascistas negros, que nós somos racistas reversos. E Malcolm mostra como o branco distorce tudo que a gente fala para fazer valer o seu ponto, para fazer valer a sua verdade. No momento do livro ele fala, se eu dissesse que Mary tem um cordeirinho, eles diriam que eu estou caluniando a Mary. E isso faz referência a uma música infantil dos Estados Unidos. Seria o equivalente aqui no Brasil, essa música não é tão conhecida, aí ele falar, se eu dissesse que seu Lobato tinha um sítio, eles iam falar que eu estou caluniando seu Lobato. E isso é exatamente o que o branco de esquerda está fazendo hoje ao tentar dizer que Malcolm era de esquerda. 3 dias antes de Malcolm morrer, ele foi confrontado por um entrevistador branco que afirmou que ele estava se aliando a comunistas. E Malcolm respondeu objetivamente que ele não era comunista e que não estava se associando a comunistas. E mesmo assim, hoje, décadas após a morte de Malcolm, a esquerda tenta distorcer o discurso, tenta distorcer o seu legado para falar que ele era de esquerda. Então o que Malcolm falou que o branco conservador americano fazia naquela época é exatamente o que o branco de esquerda faz até hoje. E Malcolm destaca que a arma mais poderosa do branco nesse processo é o negro da casa. Aquele negro subserviente, aquele negro que protege os interesses do branco mais do que o próprio branco. E que negro seria esse? O negro estudado, o negro que tem graduação, mestrado, doutorado.
aquele negro que fala bem, que se veste bem, que vive bem. Malcolm, ao longo de toda a sua história, sempre falou pra gente sobre o quão perigosa era a esquerda e esses negros bem educados. E não é à toa que hoje são justamente esses dois grupos que tentam se utilizar, se apropriar e distorcer o legado de Malcolm X. Esse foi o 14º capítulo da autobiografia do Malcolm X que está sendo apresentada pelo Quilombo Couto. Fica ligado para acompanhar o restante do livro.